disputas, brigas, discussões, tapas e até mesmo empurrões. Se você tem mais de um filho, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Os conflitos entre irmãos são muito comuns e muitas vezes inevitáveis, mesmo naquelas relações consideradas saudáveis, viu? Porém, o grande desafio dos pais nesses momentos é gerir as emoções dos filhos e restabelecer o equilíbrio familiar. Por isso, hoje eu quero te contar algumas dicas para colocar em prática quando a temperatura emocional subir aí na sua casa. Mas antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de te pedir para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que pode gostar deste conteúdo. É algo simples, mas que me ajuda e muito a divulgar esta mensagem para um número maior de mamães e papais. E lembrando que toda terça-feira tem uma mensagem minha para você aqui no YouTube. Mas caso você queira ter acesso a conteúdos que eu produzo diariamente sobre práticas parentais, me acompanha no Facebook e me segue no Instagram, que eu vou adorar ter a sua companhia por lá também. Voltando ao assunto conflito entre irmãos, você que é pai ou mãe deve estar se perguntando: mas Jordana, por que isso acontece? E eu vou te dizer que não existe uma única causa para essas brigas acabarem acontecendo. Isso porque existem diversos fatores sociais e psicológicos que se relacionam entre si e acabam influenciando a maneira como cada filho interage com o outro. Mas, de uma maneira geral, existem algumas causas que acabam sendo mais comuns na grande maioria das famílias, como, por exemplo, a diferença de idade entre os irmãos, que muitas vezes tem uma influência decisiva na forma como se relacionam, porque o estágio de desenvolvimento que cada um está faz com que eles percebam e interpretem as situações sob óticas diferentes. Além disso, existem algumas habilidades como empatia, autocontrole, civilidade, entre outras, que são desenvolvidas conforme esta criança vai amadurecendo. E isso acaba impactando diretamente a qualidade dos relacionamentos que ela mantém, seja em casa com o irmão, ou até mesmo com outras crianças. Ou outro fator que influencia a briga entre irmãos é a competição. Pois às vezes os conflitos podem estar acontecendo pela necessidade de atenção dos pais, que acaba gerando uma competição entre ambos. Por isso, fique atento ou atenta à maneira como você se relaciona com cada um dos seus filhos. Além desses fatores, o exemplo dos pais também pode acabar tendo um peso muito significativo nessas horas. Pois, se os filhos veem os genitores tendo atitudes mais conflituosas e hostis, seja na esfera familiar ou fora, podem acabar reproduzindo esses comportamentos diante de situações problemas, inclusive com os irmãos. Estes
são apenas alguns exemplos que podem estar causando os desentendimentos aí na sua casa. Mas e aí? Como lidar com essa situação? A primeira coisa que eu quero que você tente fazer é manter a calma. Eu sei que é desafiador, mas se você perder a paciência, pode também acabar perdendo o controle da situação e as chances de resolver o problema entre os seus filhos será menor ainda. Em seguida, ouça os dois lados da história com a mesma atenção e não seja parcial. Não tome partido da situação, mesmo achando que algum deles tem razão. Aqui é importante eu te avisar que você deve ficar atenta ou atento à reação com cada filho, pois sempre tem um deles que vai exigir mais esforço da sua parte. Por isso, observe se você está tratando os dois da mesma forma. Combinado? A terceira dica é: proponha que eles mesmos encontrem possíveis soluções para o problema e deixe-os chegar a uma conclusão por si próprios. Sabe por quê? Exercitar a resolução de problemas estimula o amadurecimento dos pequenos e promove o aprendizado para resolver conflitos, que envolve as habilidades de escutar o outro, compreender o que aconteceu e pensar nas soluções. Caso as crianças apresentem dificuldades para resolver o conflito e a situação fuja do controle, seja física ou verbalmente, interfira apenas para pontuar que esse comportamento não é legal e que eles devem manter a calma. É claro que naqueles momentos mais sérios, você deve separar as crianças para que possam se acalmar e mais tarde voltar a conversar. Você ainda pode definir regras e estabelecer limites do que é permitido ou não no ambiente familiar. E por último, converse, converse e converse. O diálogo sempre vai ser a melhor saída para as brigas entre irmãos. Mas nem sempre uma só conversa resolve. É preciso insistir em conversar e explicar, pois assim seus filhos vão internalizando que é por meio do diálogo que se resolve os impasses da nossa vida, e não com agressão ou com intolerância. Lembre-se que é com os irmãos que temos a nossa primeira relação social sem uma hierarquia. E é por meio dessa relação que vivenciamos emoções novas, ficamos atentos às necessidades do outro, aprendemos a dividir e compreendemos na prática a importância do respeito, da empatia e da tolerância à frustração. Portanto, é nessa relação que desenvolvemos ferramentas para conviver bem com o outro, o que vai refletir nas outras relações, fora do círculo familiar mais tarde. E o nosso vídeo está chegando ao fim, mas eu gostaria de reforçar que, se na sua família essas situações estão se tornando muito frequentes e com uma intensidade alta,
causando prejuízos para os seus filhos e na dinâmica familiar, procure a ajuda de um profissional, certo? Nos vemos na próxima terça-feira, então. Tchau, tchau!